Instituto Vida para Todos. Nós ainda estamos dentro do escopo do livro de Mateus e o tema geral é: então virá o fim. Chegamos à mensagem número 26. Saiu imediatamente a negociar os talentos. Leitura da Bíblia, Mateus 25, de 14 até 30. Essas mensagens, a partir de 25, não estarão registradas no alimento diário do semestre. Todavia, poderão compor algum livro. Todas as mensagens que estão entre o alimento diário do semestre para outro semestre, nós transformamos em livros. Mas é também muito importante, se algumas igrejas puderem ter suas reuniões de atualização para atualizarmos as igrejas, ruminando mais essas mensagens. Muito bem, que o Senhor possa abençoar vocês todos. Hoje é o dia do Senhor, abençoando também as suas ofertas, com seus bens materiais, para honrar o Senhor de tudo que Ele nos deu. Nós queremos honrá-lo com nossos bens, para que a sua obra possa ir adiante, com recursos que Ele nos deu para semearmos como sementes. Então se lembrem de fazer suas ofertas no dia do Senhor, domingo. E nós chegamos em a mensagem de número 26, que vai abordar a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, de versículos 14 até o 30, como eu disse. E essa parábola dos talentos finaliza a sessão que o Senhor Jesus deu como resposta a uma pergunta dos discípulos. Eu vou ler novamente essa pergunta no capítulo 24 de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, é só para lembrar vocês que no final do capítulo 23 de Mateus, pela rejeição dos líderes dos judeus e pela rebeldia, o Senhor saiu do templo, e o saiu também saiu de Jerusalém, e disse que eles só vão vê-lo quando o Senhor voltar na sua segunda vinda. E disse que a vossa casa vos ficará deserta. Então nosso Senhor, Ele deixou Jerusalém, deixou o templo. E versículo 1 do capítulo 24: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, porque aquela construção do templo que foi reformado por Herodes era uma construção muito bonita, uma construção majestosa, e os discípulos estavam impressionados, mas Jesus já havia abandonado, saído do templo, e eles não perceberam. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Primeiro, quando sucederão que o templo será destruído,
e não ficará pedra sobre pedra. Aconteceu no ano 70, já falamos sobre isso, né, pelo Império Romano, o príncipe Tito, e destruiu, né, Jerusalém, e destruiu o templo. E quando haverá, que sinal haverá da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor e do final dos tempos? A consumação do século significa o final dos tempos. E então ele respondeu em 3 sessões, já falamos sobre isso. A primeira sessão é dirigida aos judeus, a partir do versículo 4 de Mateus 24 até o versículo 31. Ele disse com respeito ao final dos tempos, da segunda vinda do Senhor, que acontecerá com os judeus. E a partir do versículo 32 do capítulo Mateus 24, 32 até o capítulo 25 e o versículo 30, né, é a sessão da resposta de Jesus sobre a sua vinda e sobre o final dos tempos para a igreja. Portanto, qual é o sinal da igreja para nós aferirmos, avaliarmos o quanto está próximo o final dos tempos? É a parábola da figueira. E a última sessão está no capítulo 25 de Mateus, versículo 31 até o final, versículo 46, refere-se ao final dos tempos, o que acontecerá com os gentios, o que acontecerá com as nações. Vamos deixar isso para a próxima semana. Então, com relação à igreja, termina com a parábola dos talentos que vamos falar hoje. E para com a igreja, a respeito da vinda do Senhor, a respeito do final dos tempos, Deus deu para nós a parábola da figueira. Mas eu quero alertar vocês todos que o que acontece com a igreja é que leva a acontecer no mundo. A igreja, ela está na frente. Por quê? Porque no capítulo 24, versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então é a pregação do evangelho do reino pela igreja que determina o fim, determina a chegada do fim, tá? Então a igreja, conforme o Senhor vem nos revelando a sua palavra, e a igreja segue praticando a palavra com simplicidade e com obediência, as coisas vão acontecendo na esfera espiritual, e tudo que acontece na esfera espiritual acontece no mundo, como consequência do avanço espiritual. Portanto, irmãos, nós temos a responsabilidade de puxar todos os acontecimentos do mundo. Não sei se vocês perceberam ao longo desses últimos anos, tudo que nós recebemos da revelação do Senhor na palavra, imediatamente no mundo ocorre alguma coisa, não é? Nós, há 2, 3 semanas, nós estávamos falando sobre Mateus 24, a respeito da importância do templo, da importância de Jerusalém. E na Páscoa, que já passou, houve conflito justamente ali na esplanada das mesquitas, onde ficava a base, né, para a reconstrução do terceiro templo. A parábola da figueira nos dá
indícios da proximidade da volta do Senhor. Mas, de novo, repetindo, nós é que puxamos a proximidade da volta do Senhor, conforme a fidelidade da igreja em pregar o Evangelho, a fidelidade da igreja em edificar a igreja, a fidelidade da igreja em resgatar as pessoas das ruas para a casa de Deus e cuidar delas, e no final edificar a igreja do Senhor para o lugar de repouso de Deus, um lugar de descanso do Senhor, que até hoje, depois de 2000 anos que a igreja foi gerada, ainda não está edificada. Nós temos essa missão de edificar a igreja. Portanto, irmãos, quando a igreja cumprir a sua missão, pregando o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, e edificar a igreja, então o fim virá. Só lembrando um pouquinho, quando eu digo o fim aqui significa, irmãos, a chegada da grande tribulação. E eu não quero estar aqui. Eu quero ser arrebatado antes da grande tribulação. Então, vamos trabalhar, vamos pregar o Evangelho, vamos salvar as pessoas, vamos trazer como materiais de construção para edificar a igreja, vamos cuidar das pessoas. Para quê? Para que seja possível a vinda do fim. Portanto, a parábola da figueira nos dá sinais de quão próximo está o fim. Israel foi, como nação, restaurado no ano de 1948. E quando restaurou o Estado de Israel, em 48, capital era em Tel Aviv. Na Guerra de 6 Dias, em 1967, Israel recuperou Jerusalém. E Israel sem Jerusalém não tem muito significado, porque Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome, e ali edificar o lugar de sua habitação, um templo físico na terra, porque Jerusalém era o lugar que Deus escolheu para ali concorrer todas as 12 tribos nas festas solenes em Jerusalém. Portanto, sem Jerusalém, Israel não tem muito significado. Graças a Deus que restauraram Jerusalém, mas não tem um templo. O templo para Israel significa o lugar de Deus, da habitação de Deus, a presença de Deus. Se Deus não estiver ali no templo em Jerusalém, Israel também não tem muito sentido, porque teoricamente Israel seria um reino governado por Deus, e assim foi instituído. Principalmente podemos ler em Êxodo 19, ali Israel foi instituído como um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva, peculiar de Deus, dentre todos os povos. Portanto, hoje a nação de Israel já é uma realidade. Hoje ele já tem Jerusalém. Alguns países já reconhecem Jerusalém como capital de Israel, não mais Tel Aviv. Mas ainda falta a construção do templo, que foi destruído. Então essa pressão pela reconstrução do templo vai ser cada vez maior. Cada ano que passa vai aumentar exponencialmente essa pressão. Fatalmente um dia
eles vão reconstruir o templo. Só que, se fizerem hoje, haveria quase que capaz de desencadear uma guerra mundial. Mas, queridos irmãos, não está longe. Não está longe, porque isso está profetizado. Alguma coisa vai acontecer, vai surgir um homem capaz de fazer essas negociações, e um homem poderoso, um homem influente, e ele vai conseguir estabelecer uma aliança ali no Oriente Médio para que Israel pudesse fazer o seu templo. E quando esse homem surgir, fará uma aliança de 7 anos. Ele vai quebrar essa aliança no meio dos 7 anos, 3 anos e meio. Aí vem o fim, a grande tribulação. Então, quando fizer aliança, irmãos, nós vamos ter poucos anos para que o Senhor venha na sua vinda secreta. É um momento que nós seremos arrebatados os vencedores. Eu quero fazer parte disso. Portanto, irmãos, não está longe. O que cabe a nós fazermos, irmãos, é sermos vigilantes. Por isso que logo depois que o Senhor fala da parábola da figueira, Ele fala para vigiar. Porque o mundo todo vai estar entorpecido com a vida cotidiana, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, não é isso? Como se não tivesse o final do mundo. E quando veio o dilúvio, pegou todos de surpresa. Irmãos, a vinda secreta do nosso Senhor Jesus vai pegar muita gente de surpresa, mas não vai nos pegar de surpresa, porque nós já estamos vigiando aqui na terra. Por isso, irmãos, como vigiar? Versículo 45 nos mostra que o servo fiel e prudente que vigia, ele cuida dos seus conservos. Você pode dizer, mas eu sou recém-convertido, eu sou muito jovem ainda, eu não estou maduro o suficiente para ser um vencedor, para ser arrebatado na vinda secreta do Senhor Jesus. Mas aqui abre uma possibilidade para você ser arrebatado. Ele diz assim: quem é o servo fiel e prudente, versículo 45, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Você está pregando o evangelho? Posso orar por você? Você está fazendo comportagem? Você está trazendo esses contatos para a igreja cuidar? E você está cuidando desses contatos, seja pela rede das mulheres conectadas, seja pela rede dos homens de oração, seja pela rede de cuidado da igreja central de acolhimento, né? E você então deve dar o alimento na hora certa para essas pessoas que Deus confiou na sua mão. Se o Senhor voltar hoje e você estiver alimentando fielmente a pessoa que Deus confiou a você, cuidando bem dela, você será vencedor. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Aí então, na parábola das 10 virgens, na semana passada, eu disse, então como vigiar? Como vigiar? Irmãos, vigiar hoje é manter as lâmpadas acesas. A lâmpada é o seu espírito. O seu espírito foi aceso no dia em que você aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor.
Conforme João capítulo 3, o seu espírito foi regenerado, isto é, você nasceu de novo. Você nasceu um filho de Deus. Você hoje é um filho de Deus. E um filho de Deus tem um espírito aceso, tem uma lâmpada acesa no seu espírito. Porque em Provérbios capítulo 20, versículo 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, quando nós recebemos o Senhor, essa lâmpada foi acesa. Essa lâmpada é o nosso espírito, está no nosso espírito. Todavia, todas as 10 virgens da parábola tinham lâmpadas acesas. Mas o que diferenciava as virgens prudentes das virgens nécias eram que as virgens prudentes, além da lâmpada acesa, tinha azeite na vasilha, e as nécias tinham lâmpadas acesas porque eram salvas, mas não tinha a reserva de azeite na vasilha. E a vasilha é a nossa alma. A lâmpada está no nosso espírito humano, mas a vasilha é a nossa alma. Portanto, nós precisamos receber o azeite, permitir que o Espírito de Deus venha saturar, permear, venha também o que? Abastecer a nossa alma, a nossa mente, vontade, emoção precisam receber a saturação do azeite, a saturação do Espírito de Deus para transformá-las. Amém? E o Espírito de Deus, irmãos, é o próprio Deus. Deus hoje habita no seu espírito. Romanos 8 deixa claro que se alguém é dele, esse alguém tem o Espírito de Deus nele. Esse alguém tem o Espírito de Cristo nele. Esse alguém tem Cristo habitando nele. Esse alguém tem o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se você duvida disso, leia em casa. Não vou ter tempo de ler para vocês. Romanos capítulo 8, tá bom? Vou ler um pouquinho, vai, só para vocês não ficarem aí duvidando. Versículo 9 de Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você não foi salvo. Você não é filho de Deus. Se você aceitou Jesus, você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem um Espírito de Deus habitando em você. Espírito de Cristo, não é isso? Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, quando você recebeu Jesus como seu Salvador, você invocou o nome de Jesus como seu Senhor, o que aconteceu? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Cristo passou a habitar no seu espírito. Só que não faça do seu espírito um quarto de hóspede, onde você tranca o Senhor lá. Você precisa convidar o Senhor, que está hoje no seu espírito, para entrar em todos os cômodos da sua casa, que é a sua alma. Deixa o Senhor entrar na sua mente. Deixa o Senhor entrar na sua emoção. Deixa o Senhor entrar na sua vontade. Como você vai fazer isso? Convide-o. E quem tem esse poder de fazer isso está em você. A sua mente.
A sua mente tem o poder de decidir onde a sua alma vai se inclinar. Se a sua mente, os seus pensamentos se inclinam para a carne, vai receber morte. Versículo 6 de Romanos 8. Porque a inclinação da mente para a carne dá para a morte. Mas se você inclinar a sua mente para o Espírito, você vai receber vida e paz. Por isso que Colossenses 3, Paulo diz o que para nós? Buscai as coisas lá do alto, não é? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que ocupa seu pensamento todo dia? São as coisas da terra? Então você inclina a sua mente para a carne. Porque até a sua salvação, você como ser humano só viveu na carne. Porque você não tinha o espírito regenerado, certo? Então, é seu hábito viver com a sua mente na carne, é um hábito. Só que depois que você recebeu o Senhor Jesus, você precisa aprender a viver de uma outra maneira, não como costumeiramente viveu. Você precisa colocar sua mente no Espírito. Quando você coloca sua mente no Espírito, você vai receber do Espírito vida e paz. E quando você se inclina para o Espírito, esse Espírito que eu falo é o seu Espírito humano. Por quê? No seu Espírito humano está o Espírito de Deus. Lembre-se que o seu Espírito humano é o quarto de hóspede. O Espírito de Deus está lá. Deus está lá. Então você precisa abrir a porta do quarto de hóspede, inclinando sua mente para lá e convidá-lo a entrar na sua sala, na sua cozinha, nos seus cômodos, no seu quarto. Vamos convidá-lo? Então vamos inclinar a nossa mente no Espírito. Aí o Espírito de Deus, como azeite, vai fluir para a sua alma. E esse Espírito de Deus vai saturar sua alma, vai transformar sua alma. Por isso que Romanos 12 fala, né? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí Deus então terá como ocupar o seu coração como o seu lugar de habitação. Ele vai santificar a sua alma, Ele vai transformar a sua alma, Ele vai encher a sua alma como o lugar de habitação dele. Amém? Como você pode fazer isso? Irmãos, versículo 14 de Romanos 8 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não seja apenas filho de Deus com título, não seja apenas um filho de Deus nominalmente, mas seja um filho de Deus com realidade. Porque todo aquele que realmente é um filho de Deus, ele não é guiado mais pela sua carne, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se você todos os dias procurar colocar sua mente no Espírito, você vai receber o Espírito de Deus para a sua alma, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser verdadeiramente um filho de Deus. Então você não estará apenas na aparência do reino dos céus, como as 10 virgens estavam, mas você vai estar na realidade do reino dos céus, como as 5 virgens prudentes viviam. Portanto, não seja apenas um cristão de nome,
mas seja um cristão de fato. Um cristão que é guiado pelo Espírito de Deus. Zacarias 4 nos mostra como ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. Como receber o Espírito de Deus como azeite. Aquela figura das duas oliveiras, dos dois raminhos, dos dois bicos de ouro. Os dois bicos de ouro vão derramando, vão vertendo o azeite dourado por meio de dois bicos de ouro que representam o profeta de Deus, que vem com a palavra profética. Irmãos, eu vou tornar mais prático ainda. Como você pode inclinar a sua mente no Espírito, né? Permitindo que o Espírito de Deus entre em você. Isso ainda é um pouco abstrato, mas Zacarias 4 nos deixa claro. Você pode fazer isso, irmãos, deixando a palavra profética entrar em você. Quando a palavra profética entra em você, ele vem derramando, vem vertendo como azeite dourado. Ele entra em você e você vai fazer parte daquela vasilha. Você lembra que dos dois bicos de ouro, o azeite não vai direto para as lâmpadas do candelabro de ouro que representa a igreja, mas vai primeiro para uma vasilha. E eu espero que muitos estão me ouvindo sejam essa vasilha. Essa vasilha é formada por aqueles que amam a palavra, por aqueles que têm o amor reverente pela palavra, aqueles que têm apreço pela palavra. Não aqueles que ouvem uma mensagem uma vez e falam: já entendi, já ouvi tudo, e vira a página. Não. Ruminam. Os que voltam a ouvir até que a palavra seja Deus falando ao coração dessa pessoa. Portanto, irmãos, nós precisamos ruminar. Precisamos penetrar no encargo, aprofundar. Não seja um cristão superficial. De cristãos superficiais, irmão, está cheio nesse mundo. Sejamos um cristão que ama a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor, irmãos, quer apressar a sua volta, quer pregar o evangelho do reino. Então vive com espírito contrito, com espírito arrependido, humilde no espírito e sempre com amor reverente à palavra de Deus. Porque esses entendem que a palavra de Deus é que faz toda a obra de Deus. Perdão. Vamos então dar sequência. Vamos para Mateus 25, versículo 14. Vamos lá. Pois será o reino dos céus, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se ausentou do país? Primeiro, eu quero dizer para vocês que esse homem, em grego é antropos, é um ser humano. Jesus, ele é Deus, mas sendo Deus, ele não reivindicou o ser igual a Deus. Isso está em Filipenses, dá uma olhada, Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, aliás, ele existe desde o princípio, tá? Em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele, para nos salvar, ele não se aferrou, não se apegou
a sua posição de Deus, tá? Antes, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse homens aqui, irmãos, é antropos, de novo. É a mesma palavra grega que na parábola dos talentos. Isso quer dizer o quê? Nós estamos nos referindo, estamos falando a respeito não de Jesus como Filho de Deus, como Deus. Estamos falando de quando ele se esvaziou. Ele não se aferrou ao ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou e se tornou um homem. É nessa posição. Ele veio aqui na terra como esse homem, tá? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, quem é ele? Esse homem, ele é simplesmente o rei do reino dos céus. Ele veio hoje fundar o reino dos céus, que é a sua igreja, através da semente do reino. E que esse homem fez, esse homem, ele esvaziou-se. Como Deus, ele precisou se esvaziar. E como homem, ele precisou se humilhar até a morte, tornou-se obediente até a morte. Irmãos, se o rei do reino dos céus tomou isso, essa postura, e nós que somos cidadãos do reino dos céus, não devemos tomar igual posição, igual princípio? Por isso, irmãos, o reino dos céus é dos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, em Mateus capítulo 5, versículo 3. O reino dos céus não é dos poderosos, não é dos capazes. O reino dos céus não é dos ricos. O reino dos céus é dos pobres em espírito, do espírito contrito, do espírito arrependido. Irmãos, vamos manter essa postura até o final da nossa vida, nunca nos orgulhando, nunca achando que nós somos alguma coisa, ensoberbecendo. Não, nós vamos seguir esse caminho da humildade do nosso rei. Nosso rei tomou esse caminho, se esvaziando, tá? Vamos nos esvaziar. Jesus disse aos discípulos por 3 ocasiões que era necessário ele tomar o caminho da morte e ressurreição. Eu vou lembrar vocês. Mateus 16, a primeira vez. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, ele passou a dizer para os seus discípulos que era necessário ele fazer isso. Era necessário ele ir para Jerusalém. Por ele, ficaria na Galileia. Por ele, quem sabe, no máximo chegaria até Betânia, onde tinha seus entes queridos. É ou não é? Por ele, não iria para Jerusalém, mas era necessário ele ir para Jerusalém. Porque se ele não morrer e não ressuscitar, irmãos, não existiríamos nós. Um homem não teria nenhuma possibilidade de ser redimido. Um homem não teria salvação nenhuma. Graças a Deus, ele morreu, ressuscitou e possibilitou a nossa redenção, a nossa salvação, e a gerar a igreja, e a igreja poder ser edificada,
tá? Então era necessário sofrer, irmão. Ir para Jerusalém é para sofrer. Ele sabia que em Jerusalém ele não ia ser recebido com carinho, ele ia receber com hostilidades, tá? Mas era necessário ele ir. A segunda vez que ele falou em Mateus 17, versículo 22. Reunidos eles na Galiléia, ele ainda estava na Galiléia. Disse-lhe Jesus: o Filho do Homem, veja bem, é o Filho do Homem, ele está aqui na posição do antropos, do homem, do ser humano, tá? O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, porque se ele viesse na posição de Deus, ninguém consegue entregar Deus para os homens, sofrer nas mãos dos homens, é ou não é? Então ele tinha de estar na posição de homem. Então o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mas, irmãos, essa é a grande chave da salvação de Deus. Mateus 20 é a terceira vez. Dá uma olhada. Mateus 20, versículo 18 e 19. 18, vou vezes 17, porque diz, ele estava pronto para subir para Jerusalém. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será, lembre-se, Filho do Homem de novo, Filho do Homem, é como homem, tá? Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. Então quem condenará à morte Cristo, irmãos, são os líderes judeus, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então pensa muito bem, a conspiração para matar Jesus foi pelos líderes judeus, mas os judeus entregaram para os gentios, para Jesus ser escarnecido, Jesus ser açoitado e ser crucificado, porque os judeus não podiam fazer isso e não queriam fazer isso. Entregaram a parte suja do trabalho para os gentios, tá? Mas a conspiração, né, veio dos judeus. Então eu fiz questão de ler essa parte para vocês, porque o Filho do Homem, como homem, né, ele precisava ausentar-se do país, ele precisava viajar. Como ele viajaria? Esse homem viajaria. Vamos lá. Vamos falar primeiro da cruz. Por que era necessário Jesus morrer? Por que era necessário? Porque na cruz, João 19. Abra sua Bíblia, por gentileza, né? João 19, da sua Bíblia, em João 19, e versículo 34, diz o seguinte: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus na cruz já tinha expirado, vieram quebrar as pernas dos 3 que estavam na cruz, para não permanecer, né, vivos no sábado. Mas quando chegaram a Jesus tinha expirado, então não quebraram as pernas de Jesus. Mas um dos soldados, furioso, pegou uma lança, mesmo assim furou o lado de Jesus. Mas isso estava dentro dos planos de Deus, para mostrar que do seu lado, da mesma forma como do lado de Adão, Deus fez Adão também adormecer um sono pesado, que simboliza a morte de Cristo na cruz. Do seu lado, lado de Adão, tomou uma costela, e Deus edificou a costela numa mulher. Isso é sinal
de que do lado de Jesus, Deus então tiraria alguma coisa para a edificação da igreja. E essa alguma coisa, irmãos, é sangue e água. Sangue é para quê? Sangue é para redenção, porque Deus não pode gerar a igreja com homens pecadores, não pode gerar a igreja, não pode edificar a igreja assim, né? Então, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário o Cordeiro de Deus na Páscoa morresse para tirar o pecado do mundo, tá? Efésios 1, 7. Senhor Jesus. Efésios 1, 7. No qual, quem? No amado Filho de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então, o seu sangue, né, trouxe ao homem a redenção, tá? Sangue. Colossenses 1,14. Colossenses 1,14. O Filho de Deus, Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então precisamos do sangue vertido do lado de Jesus para a nossa redenção. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, era necessário ou não era necessário? Era necessário que ele sofresse nas mãos dos principais sacerdotes e escribas e ser morto, crucificado, né? Porque o sangue derramado, né, na cruz, esse sangue nós temos a remissão dos pecados, nós temos a redenção, graças a Deus. Mas, e também é para nossa justificação, Romanos 3, 24, porque se não for pelo sangue, pela redenção, nós não seríamos justos diante de Deus, nós não seríamos justificados perante Deus. Vocês entenderam? Então nós precisamos ser justos perante Deus também pela redenção. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção pelo sangue de Cristo na cruz é para nós sermos justificados. Nesta manhã nós estamos aqui nessa reunião, na verdade nós estamos na presença de Deus. Só podemos estar na presença de Deus porque Cristo, pela sua redenção, nos justificou. Não há um injusto que possa permanecer na presença de Deus. Portanto, irmãos, é o sangue de Cristo que nos justifica, que nos faz estar na presença de Deus. Mas não foi só sangue que saiu do seu lado, saiu também água. A água é para quê? A água é para dispensar vida de Deus para o homem por meio do Espírito. A água na Bíblia sempre representou o Espírito. Então, irmãos, por isso que em João capítulo 3, Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então nós, graças a Deus, do lado de Jesus saiu não só sangue, mas também água. Irmãos, água para nós entrarmos no reino de Deus. Vamos lá ler, vamos ler. João 3, querendo economizar, mas é bom vocês terem essa referência bíblica. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo 3.
Todos viram? Abriram? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá? Mas como nascer de novo? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, graças a Deus, essa água que fluiu do lado de Jesus, irmãos, nos deu essa oportunidade, ou nos deu essa posição, esse direito, irmão, de recebermos a vida de Deus por meio do Espírito de Deus, tá? O que é nascido da carne continua sendo carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Alguns erroneamente pregam sobre reencarnação para purificar o homem, para melhorar o homem. Irmãos, acho que de tantas encarnações que se pregam, não é isso? Irmãos, nenhum homem foi melhorado, né? Irmãos, não existe a encarnação. Cada um vive só uma vez e morre só uma vez, tá? Porque se nascer de novo na carne, continua sendo carne. Então só tem um jeito, é nascer do Espírito. E como nascer do Espírito, irmão? Nascer da água que fluiu do lado de Jesus, tá? Que dispensa a vida de Deus a nós. É isso que eu li, não? Por isso, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse de novo aqui, irmãos, é nascer do alto. Importa-vos, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer do alto. Não mais aqui da terra, né? Da carne, mas do alto, tá? Portanto, irmãos, para gerar a igreja e para edificar a igreja, nós temos que usar Efésios capítulo 5. Dá uma olhada na sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Aqui mostra água de novo, só que ele aplica a água aqui agora a palavra, tá? Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou para a igreja, né? Derramando seu sangue para a redenção do homem e para justificar o homem perante Deus. Mas não é só isso, também fluiu água do seu lado para dispensar a vida de Deus para o homem. Irmãos, Cristo amou a igreja e fez isso por nós. Entregou a si mesmo pela igreja, né? Para quê? Para que a santificasse. Irmão, nós ainda temos muito da natureza carnal. Nós temos ainda muito da natureza pecadora. Temos muito da natureza ainda do velho homem. Muito da natureza ainda, né, da velha criação. Deus quer nos mudar de natureza, colocar a sua natureza santa em nós. Então esse é o processo de santificação. Deus está nos santificando. Cada dia que passa, mais elementos nossos estão sendo substituídos pelos elementos santos de Deus. Esse é o processo de metabolismo espiritual, tá? Então, mas como Deus nos santifica? Vamos continuar lendo. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, Deus nos santifica pela lavagem de água pela palavra. Então, a palavra traz o Espírito. A palavra profética é aquele azeite, não é isso? Que traz o Espírito de Deus para dentro de nós. Então essa palavra nos lava como água, e essa palavra nos satura como o azeite de Deus, como o Espírito de Deus, né? Aí
Por isso, irmãos, como é importante a gente amar a palavra e viver pela palavra, e a palavra faz a obra de Deus aqui entre nós. Qual a finalidade de tudo isso? Um dia ele quer apresentar a igreja prontinha para casar-se com ele. Uma noiva pronta, como? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Ela está pronta, está edificada, né? Sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco, e Ele vai voltar logo, e esse processo tem que terminar. Vamos cooperar com o Senhor para terminar esse processo, tá? Assim como Deus fez adormecer Adão, já disse, retirou-lhe uma costela do seu lado, edificou numa mulher, Ele fez Cristo morrer na cruz, e a água que fluiu do seu lado produziu a igreja, e está edificando a igreja pela palavra por meio do Espírito. Então, durante a ceia da Páscoa, quando Jesus apontou quem era o traidor, vocês se lembram disso? Em João capítulo 13. Abra sua Bíblia de novo, por favor. João capítulo 13. Desculpe. Jesus então revelou quem iria trair, e falou para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faça logo. E Judas então se levantou da mesa, naquela famosa mesa da última ceia do Senhor. Ele se levantou e ficaram só os 11 discípulos com o Senhor. E foi nesse momento em que Jesus lhes disse, não é isso? Onde está? Deixa eu ver. Capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, quem saiu? Judas. Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, estava bem próximo, né, do momento da sua crucificação. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Por isso, lá na parábola do talento, fala um homem que viajou do país, que se ausentou do país, então ele precisava ir. O que é esse ir do Senhor? Quem sabe? Ele precisava ir, ele precisava morrer. Entenderam? Então, por isso que no capítulo 14, né? No capítulo 14, versículo 1, Jesus, como eles estavam tristes, sabendo que Jesus estava para morrer, os discípulos ficaram tristes. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse vou, irmãos, é morrer. Eu vou morrer com o propósito de preparar lugar para vocês, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for, pela crucificação, pela morte, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou morrer pela cruz, mas eu vou voltar e vou receber vocês para mim. Esse voltar, irmãos, é a ressurreição. Por isso que ele disse nas 3 vezes: eu ressuscitarei no terceiro dia, ressurgirei ao terceiro dia, não é isso? Então, ele vai morrer, e os discípulos não tinham como acompanhá-lo, não é isso? Essa morte só ele podia fazer, mas ele voltaria. Ele voltaria para quê? Para levar os discípulos para ele mesmo, para que onde ele já estava,
Ele queria levar os discípulos para o lugar onde ele estava. Onde ele estava? Hein? Ó Senhor, versículo 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, Jesus sempre esteve no Pai. Jesus nunca se separou do Pai. Jesus, ele e o Pai são um. Não tem como separar, é ou não é? Mas onde Jesus estava era o Pai. Jesus estava no Pai. Mas Jesus, na carne, ele não tinha ainda como colocar os discípulos que ele amava no Pai. Vocês entenderam? Então era necessário ele morrer, ressuscitar. Aí ele então poderia receber os discípulos nele. E os discípulos estariam também no Pai por meio dele. Vocês, irmãos, entenderam? Né? Eles não podem estar no Pai diretamente, mas eles podem estar no Filho, em Jesus. Mas como Jesus está no Pai, nós também estamos no Pai. Ó Senhor Jesus. Então o objetivo principal, irmão, da sua morte e ressurreição é para Cristo entrar no homem por meio da fé. Todo aquele que crê em Jesus pela fé, irmãos, Cristo entrou nele. E não só isso, Cristo entrou nele para habitar e para dar vida ao homem. Irmãos, isso está em Romanos 8, versículos 9 e 11, já li isso, tá? A morte e a ressurreição de Cristo, além de realizar a redenção, visa fazer morrer o nosso velho homem, para não servirmos mais ao pecado, e sim viver para Deus. Romanos 6, versículos de 6 a 10. Vocês tenham em casa, eu preciso correr um pouquinho. Então, irmãos, era necessário ele morrer, não é? Agora, quando então ele gerou a igreja, tá? Antes disso, irmãos, eu ainda não falei. Jesus então, quando ele morreu, por que ele precisava morrer? Para poder receber os discípulos para dentro dele. E como é que ele poderia entrar nos discípulos? Aqui, ó, dá uma olhada aqui. É muito interessante isso. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada no versículo 16 em diante, de João 14 ainda. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus na carne não podia estar para sempre conosco, com o homem, mas Ele precisava ir para o Pai mandar outro Consolador, para poder estar conosco todo o tempo, até a eternidade, tá? Então, esse Espírito, esse outro Consolador, quem é? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas ele falou para os seus discípulos: mas vós o conheceis. Ué, como? O Espírito que ainda seria enviado pelo Pai, os discípulos já conheciam, porque ele habita convosco. Então era para eles entenderem que esse Espírito que o Pai enviaria era o próprio Jesus. Depois de passar pela morte e ressurreição, ele se tornaria o Espírito que é o Consolador, voltaria para nós e estaria para sempre conosco. Aqui, ó, vou repetir. O mundo não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus em carne. E estará em vós. Estará, ele habita agora em carne com vocês, mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou estar em vocês, tá? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Irmãos, esse Jesus hoje está em forma do Espírito.
o Espírito da realidade, o outro Consolador. Ele de um lado está sentado à direita do Pai, mas por outro lado, irmãos, ele como Espírito da realidade, ele está aqui. Ele está aqui entre nós. Ó Senhor Jesus. Então no dia do Pentecostes, nossa, eu sempre esqueço de ler esse versículo. Em João capítulo 20, como é que Jesus entrou nos discípulos? João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus, o Senhor. Irmãos, não sei se vocês estão me entendendo. Esse Jesus, depois que morreu, ressuscitou, o seu corpo foi transfigurado. O seu corpo agora é o corpo da ressurreição. Mas ao mesmo tempo, esse corpo você pode tocar, né? Aqui fala assim, né? Ele mostrou as mãos e também mostrou o lado. Ele podia mostrar, mas ele não é mais um corpo matéria. Não era mais matéria. Ele apareceu no meio do recinto onde eles estavam e depois se retirou, desapareceu. Irmãos, ele não precisava ninguém levá-lo de carro, ninguém levá-lo de cavalo, né? Porque ele estava no corpo da glória. E nós, irmãos, na vinda do reino milenar, se formos vencedores, vamos reinar com Cristo na parte celestial, também com esse corpo novo que nós vamos receber, sem matéria, sem massa. Sabe o que pesa? O que pesa a gente aqui na terra pela ação da gravidade é a massa, é a matéria. Mas um dia nós vamos ter mais a matéria, tem uma massa, nós vamos estar, aleluia. Aí o que disse Jesus nesse momento? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, como é importante nós sermos enviados. Precisamos pregar evangelho, tá? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Saiu de dentro de Jesus um sopro, e esse sopro, irmãos, foi até os discípulos, e eles receberam o Espírito Santo. Então aquele Espírito da verdade, que é outro Consolador, veio quando Jesus ressuscitou, e o Pai enviou e foi soprado para dentro dos discípulos. Os discípulos receberam o Espírito Santo dentro deles. Não é maravilhoso, irmãos? Hoje esse Jesus vive em você, como Espírito está em você, tá bom? Bom, irmãos, então no dia do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, né? Eu não tenho muito tempo de falar sobre isso, porque eu preciso terminar, mas tem que falar alguma coisa importante ainda. E no dia do Pentecostes, né, o Espírito Santo desceu, né, sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês se lembram? Né? E no capítulo 2 de Atos, assim a igreja foi gerada publicamente. A geração da igreja aconteceu ali, né? Primeira igreja gerada na terra, igreja em Jerusalém, mas representando toda a igreja. Depois no capítulo 10 de Atos, né, na casa de Cornélio, os gentios foram também batizados para dentro do mesmo corpo. Então os judeus crentes em Atos 2 e Atos 10, os gentios crentes, nós todos formamos o mesmo corpo de Cristo, tá? Bom, então e tudo isso era a promessa do Pai, que eles receberiam poder, né? Atos capítulo 1 versículo 4, vamos ler, vai. Senhor Jesus. Atos capítulo 1 versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis poder. Irmãos, esse Espírito
Santo que desceu sobre eles, o sopro de Jesus fez com que, né, o próprio Jesus, como Espírito Santo, entrou nos discípulos. Mas no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles para lhes dar poder. Poder para quê? Versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. De um lado, precisamos receber Jesus, o Espírito Santo, como vida, como o próprio Deus para dentro de mim, dentro de nós, como vida, para eu viver, essência. Mas por outro lado, a igreja precisa receber o Espírito Santo como poder. Poder para quê? Pregar o evangelho, para sermos testemunhas. Então, queridos irmãos, vocês que saem às ruas, pregam o evangelho, posso orar por vocês, fazem comportagem, saibam que vocês saem com poder, que Deus já deu para vocês, tá? Ele deu para a igreja, amém? Em Lucas 24, versículos 46 a 49, fala que eles precisavam serem revestidos de poder do alto. Para quê? Para pregarem em nome de Jesus o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então não era só para ficar entre os judeus, é de Jerusalém a todas as nações, tá? Bom, então vamos voltar para Mateus 25. Eu preciso falar alguma coisa importante aqui. Vamos lá, Mateus 25. Ó Senhor Jesus, versículo 14, né? Pois será como um homem que, ausentando-se país que dele, foi e voltou, não é isso? Ele foi, chamou então, antes de partir, os seus servos e lhes confiou os seus bens. Irmão, que são os bens do Senhor principalmente? Esse mundo todo, os céus e a terra, foram criados por Deus, tudo é dele. Mas o que ele realmente, quem são os seus bens, irmãos, são os homens. Os homens, tá? E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, tá? Bom, o seu bem para administrar, Deus entregou os bens do Senhor, os bens dele para nós administrarmos. Irmãos, os seus bens aqui referem-se principalmente à igreja que ele comprou com alto preço da sua morte, e ele gerou a igreja, e ele precisa ainda edificar a igreja, porque ele é o Cristo ungido para essa missão, e essa missão ele conseguiu cumprir uma parte através da sua morte e ressurreição. Ele gerou a igreja, mas agora, irmãos, essa igreja precisa ser edificada. Esses são os seus bens, é o negócio do Senhor. Deus tem um negócio e entregou para o seu filho executar, e o filho então, com a sua morte e ressurreição, gerou a igreja, mas ainda o negócio não está pronto. Precisamos edificar a igreja. Então ele entregou nas mãos nossas, irmãos. Quem quer ser servo do Senhor? Nem todos querem ser o servo, mas espero que você seja um servo do Senhor, tá? Então o Senhor entregou os talentos para os seus servos, para poder administrar o bem, para poder edificar a igreja, tá? Então, irmãos, por isso que nós precisamos, né, ir para as ruas, pregar o evangelho, trazer materiais para edificar a igreja, tá? E o Pai incumbiu, né, nós vimos em Mateus 16, de 16 até 18, que o Pai confiou, né, ao ungido de Deus, que é Cristo, e o Filho do Deus vivo, para edificar a igreja. E essa igreja precisa ser edificada de modo que as portas do Hades não prevaleceriam mais contra a igreja edificada. Essa é a tarefa do Filho, e ele hoje entregou para nós esses bens. Você quer receber essa tarefa dele? Vamos edificar a igreja? Tá. Então, portanto, irmãos,
o Pai confiou a nós e os seus servos da última hora a conclusão da sua missão, do seu negócio. Por isso, irmãos, devemos pregar o Evangelho e edificar a igreja. Ó Senhor Jesus. E como esta é a nossa responsabilidade, como Ele vai distribuir para cada um? Você vai receber 5 talentos, você vai receber 2, você vai receber 1, tá? Então eles vão receber de acordo com a sua capacidade. Deus vai distribuir, o Senhor vai distribuir, tá? Então, irmãos, que é a nossa capacidade? Eu vou ler uma nota da versão Restauração. A própria capacidade é a nossa capacidade natural, quer dizer, inata, constituída do que somos pela criação de Deus e pelo aprendizado, tá? Essa é uma nota, tá? Então, irmãos, eu vou dizer o seguinte: uma parte da nossa capacidade, ela é inata, ela nasce conosco, e a outra parte vem do que aprendemos ao longo da vida, tá? Quanto mais nos achamos sábios e capazes, menos aprendemos, né, na vida. Quanto mais humildes somos, considerando os outros superiores, ouvindo mais e falando menos, aprendemos mais. Tem gente que não aprende nunca, que fala muito, não é isso? E ninguém gosta de que alguém fale de algum defeito, alguma insuficiência, alguma deficiência nossa, eu não é? Nós não gostamos. Mas, irmãos, às vezes é bom ouvir. É bom ouvir. Tem gente que quando você fala de uma deficiência dele, ele se justifica. Ele tem o mundo todo para justificar. Ele não consegue aceitar você. Irmãos, uma pessoa dessa nunca é aperfeiçoada. Portanto, irmãos, vamos aprender, ter humildade de aprender. Eu não é, irmãos? Vamos aprender, tá? Tem gente que fala muito e nunca aprende. Vamos aprender, tá? Em segundo lugar, irmãos, vamos aproveitar todas as oportunidades para aumentar a nossa capacidade. Claro que aquilo que Deus nos deu de nascimento é importante, mas, irmãos, eu digo, o que você pode agregar é muito mais importante, né? O que Deus te deu no seu nascimento não depende de você, Deus deu, não é isso? Mas o que você daí para frente depende de você. Você pode buscar. Portanto, irmãos, se nós tivermos oportunidade, vocês que são jovens, adolescentes, crianças que estão me ouvindo, tá? Se você estiver recebendo uma educação formal, procure se capacitar. Procure aprender bem. Não apenas aprenda para tirar notas, não apenas aprender para passar de ano. Vamos aumentar esse vaso, a capacidade desse vaso, tá bom? Se você tem oportunidade ou teve oportunidade de uma educação formal boa, sabe? Você então teve uma oportunidade de aumentar a sua capacidade. Entenderam? E se você não teve a oportunidade de ter uma educação formal, você pode, como dizem, aprender na escola da vida, não é? Você pode aprender no dia a dia. Por exemplo, bom, eu não tenho muito tempo para explicar muito, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: aproveite que tudo na vida, irmãos, é aperfeiçoamento. Por que precisa do SEAP? O SEAP é para aperfeiçoamento, não é isso? Por que precisa do PAC? PAC é para aperfeiçoar os comportores. Então, tudo na vida, irmãos, é aperfeiçoamento. E na igreja, irmãos, tudo é para aperfeiçoar. Deus nos aperfeiçoa, irmãos, nos diversos serviços da igreja. Nós servimos num determinado serviço e nós precisamos sempre ser aperfeiçoados. E tudo, irmãos, nos aumenta a capacidade de servi-lo mais. Porque eu já vi regiões
de obra travada, alguma região travada, por causa da capacidade praticamente mínima dos que tomam liderança. E esses que tomam liderança têm uma capacidade mínima. E o problema, sabe, o pior problema é quem é incapaz e acha que é capaz, né? E não se qualificam, não se capacitam e sempre ficam limitados, e a obra do Senhor não avança naquela região. Por isso, irmãos, vamos nos abrir. Se eu não tenho capacidade, irmãos, eu preciso me fazer juntar, agregar das pessoas que eu reconheço, preciso reconhecer a minha deficiência e pedir ajuda dos irmãos. Não é? Ninguém sabe tudo. Nós somos uns dos outros, certo? Então, irmãos, não seja aquele que está na frente, né? Não tem capacidade de fazer as coisas, não deixa ninguém fazer e não reconhece que precisa de ajuda. É aquela galinha velha que o irmão Dom fala, né? Aquela galinha velha já não bota mais ovo, certo? E não sai do ninho, ocupa o ninho. E as galinhas novas ficam tudo embaixo, esperando a vaga, e não tem vaga para elas botarem ovos, né? Então, irmãos, vamos aprender, irmãos, a pedir ajuda. Vamos pedir, por isso, irmãos, precisamos da renovação na igreja, precisamos da inclusão, incluir mais pessoas. Ó Senhor Jesus. Tá bom, vou falar só até aí, senão vou exagerar muito, né? Porque esse é um ponto que me preocupa muito, tá? A gente precisa realmente dar para o Senhor. Bom, amém. Agora, irmãos, eu quero dizer para vocês também, depois de dito isso, vocês vão pensar que, puxa, Pedro de novo está falando da capacidade do homem, tá? Mas eu quero dizer para vocês que, mais uma vez vou repetir, que a capacidade do homem é para dar suporte a Deus para fazer obra. Lembra-se da sarça que Moisés viu no deserto, e havia fogo na sarça, e a sarça não se consumia. Isso quer dizer o quê? Deus não usa a capacidade do homem como combustível para a sua obra. Deus não precisa do homem como combustível para ele fazer a obra aqui na terra. Ele só precisa do homem, da capacidade do homem, como suporte para que o fogo dele pudesse estar em cima. Então, eu já disse no passado, os irmãos não acharam essa ilustração. Vocês acho que conhecem uma ilustração que eu fiz, que uma sarça serve apenas para dar suporte para o fogo. Mas se essa sarça fosse um pouco maior, tiver uma capacidade um pouco maior, o fogo seria maior. Vocês entenderam? A sarça não tem capacidade de fazer a obra de Deus, mas o fogo tem. Mas quanto mais a sarça é capacitada, mais Deus pode fazer a sua obra. Então o poder continua sendo de Deus, não do homem. Mas a capacidade do homem dá suporte para Deus fazer. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala para que, né, temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, mas não de nós. Mas quanto maior esse vaso de barro, mais o tesouro pode ser maior. Está entendendo? Então, assim, portanto, quanto mais o vaso é capacitado, mais Deus pode usá-lo para a sua obra. Você pode ser aperfeiçoado em diversos serviços na igreja, no CEAP, no PAC, participando da fábrica de vencedores, do ministério das mulheres, da rede dos homens de oração, etc, 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 nos diversos serviços da igreja. No aspecto espiritual, na esfera do reino dos céus, manter-se sempre com o espírito contrito ainda é necessário, irmãos. Sempre o espírito humilde,
mas procurar desenvolver o amor pela palavra profética, a palavra de Deus, praticando-a com simplicidade e obediência. Continua esse mesmo caminho. Ter disposição em ser aperfeiçoado para servir com eficiência cada vez maior. Desenvolver o amor pelas pessoas com compaixão e dedicação para cuidar delas, para promover a edificação da igreja. Irmãos, essa é nossos bens que o Senhor confiou para nós, tá? Em um talento, eu vou ler rapidamente, um talento equivalia, cerca de 45 quilos de prata, ou 6.000 denários da época, denários romanos. Um denário era o trabalhador, de um dia, o salário de um dia de um trabalhador, pagavam ao soldado romano um denário por dia, um denário romano por dia. Então, seriam 6.000 dias de trabalho, tá? De um soldado daquela época. Eu não quero calcular quanto é, mas eu quero dizer assim, 1 quilo de prata hoje quanto vale, tá? No dia 20 de abril, quando eu preparei essa mensagem, no dia 20 de abril, a cotação internacional, do quilo de prata estava em R$ 3.783,08. Isso na cotação internacional. Um talento equivaleria, então, nos dias de hoje, um talento só. Aquele que recebeu um talento, recebeu R$170.238. Dá para fazer negócio ou não? Dá para fazer não? 170 mil, um talento. Não é isso? 2 talentos então receberia o dobro, R$340.477. Dá para fazer negócio ou não? Tá bom? E o de 5 talentos, claro, 851 mil, quase R$1 milhão. Dá para fazer negócio, dá para fazer. E o valor usado é do mercado internacional. Mas se você for no Mercado Livre comprar barra de prata, 1 quilo vai valer mais. 1 quilo é de R$10 mil. R$10 mil. Quer dizer, 10 mil não, quase 10 mil, 9 mil alguma coisa. Quase R$10 mil. Então, um talento significa 450 mil. Se você receber hoje 450 mil, dá para fazer negócio ou não? E por que aquele servo de um talento fala, enterrou? Hein? Dizendo que o Senhor é cruel, o Senhor é severo demais, né? Então, irmãos, o bom é que o que recebera um talento, irmãos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. O termo usado nesta parábola são termos de um homem de negócio. Ele confiou seus bens, negociar, depois ainda ajustar as contas. É toda uma questão de negócio. Irmãos, você tem que entender, irmãos, que nós estamos envolvidos no negócio de Deus. Infelizmente, irmão, a partir do século II, o clericalismo foi tomando forma, não é isso? E foi separando o clero dos leigos. E daí para frente, irmãos, somente os que estudavam, para formação clerical é que podiam entender das coisas de Deus, o leigo não. E isso foi descendo ladeira abaixo na igreja em Tiatira, tá? Eu falei isso durante as 7 igrejas, e chegou no fundo do poço isso. Os membros do corpo de Cristo não têm mais lugar para exercer sua função, desempenhar sua função. Mas graças a Deus, Deus então no século XV, 16, começou a restaurar. Aí vem a igreja em Sardes. Só que, irmãos, pegou todos os vícios da igreja em Tiatira e continua sendo a formação de clero. Os líderes das igrejas, irmãos, tinham que fazer teologia sistemática. Tudo era, irmão, teoria, doutrina, teoria, irmãos. E se aprendia alguma coisa em prática, é administrar a igreja para poder manter se tornou um negócio.
num negócio num outro sentido, né? Irmãos, por isso quando nós falamos das coisas da Bíblia, todo mundo procura teorizar, todo mundo procura, né, falar em teologia, falar em doutrinas, né, irmãos? Não é isso. O negócio de Deus é um negócio. Cristo recebeu a incumbência para gerar a igreja e edificar a igreja. E a edificação da igreja é um negócio. Não tenha a mente de um doutrinário, teórico. Não, nós temos que dar lucro para o Senhor. Aquela mulher virtuosa do último capítulo de Provérbios, ela dava lucro para o seu marido. Ela não ficava teorizando o dia todo em casa, não. Ela fazia lã, ela tecia as coisas, cuidava dos filhos, né? Plantava uma vinha, ela saía para negócios, compravam e vendia. Ela era uma mulher de negócio. Mateus 13. Bom, vamos lá. Mateus 13. A parábola correspondente à igreja em Filadélfia é da parábola, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, nós temos que deixar de lado esse negócio de teologia. Irmãos, no tempo da igreja em Filadélfia não é teologia. O tempo da igreja em Filadélfia, irmãos, é fazer negócio de Deus, dar lucro. Vamos para a rua, pregar evangelho, trazer pessoas para a igreja, vamos cuidar delas, vamos suprir com a palavra, fazer crescer, junto com a igreja sendo santificado, não é isso? Sendo edificado, e trazer o Senhor de volta com a igreja edificada. Quando o Senhor no Antigo Testamento, né, o povo de Israel era a sua vinha, ele ia para a vinha para buscar fruto e não tinha fruto. Irmãos, durante 20 séculos também da história da igreja, quanto tempo deu fruto para o Senhor? Irmão, está na hora de dar fruto para o Senhor. Vamos para a rua, pregar evangelho, trazer pessoas, vamos cuidar delas, vamos edificar essas pessoas junto conosco. Irmão, isso é dar lucro para o Senhor, isso é edificar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, a parábola das 10 virgens, a ênfase está no crescimento da vida, na preparação de permitir que o Espírito permeie a nossa alma. Mas agora dos talentos refere-se que obra nós vamos apresentar para o Senhor. Quando o Senhor voltar, Ele vai cobrar de nós. Que obra você fez? Falar, mas eu tenho mensagens muito bonitas. Ele não vai se importar com isso. Ele vai querer saber que fruto prático você e eu fizemos para o Senhor. Então isso está, né? Eu vou terminar então com Isaías 55. Eu não consegui terminar a mensagem, mas eu vou terminar com a mensagem, com a Isaías 55, para mostrar para vocês, irmãos, que o Senhor, Ele quer fruto. Isaías 55, olha só o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Irmãos, Deus manda a neve, manda o céu aqui na terra, não é para formar lagos bonitos para o homem construir casa ao lado, para dizer que panorama bonito. Quando Deus manda chuva, irmãos, é para quê? Para regar a terra, para fecundar a terra, para produzir fruto, para dar alimento para o homem, para dar semente ao que semeia, é ou não é? Então, será diferente quando Deus manda a palavra? Quando Deus fala uma palavra, é para quê? É para ficar um lago bonito, para a gente contemplar a palavra. Olha que teologia linda, que mensagem bonita. Não é para isso, irmãos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Não vou ter tempo de terminar essa parábola, mas eu acho que vocês entenderam o encargo. Irmãos, vamos encarar essa responsabilidade que recebemos do Senhor. Irmão, não é meramente falar mensagens bonitas, é para produzir alguma coisa real para Ele. E essa alguma coisa é edificar a igreja, né? Por isso, irmãos, vamos produzir, dar fruto para o Senhor e ter esse espírito. E por outro lado, irmãos, a minha ênfase está em vamos procurar sempre nos capacitar, vamos buscar sempre ser aperfeiçoados. Não ache que você sabe tudo, né? Vamos ter humildade suficiente de pedir ajuda dos irmãos, né? Pedir aperfeiçoamento dos irmãos, e sempre com espírito de aprendizagem, sempre aprender. E aqueles jovens e adolescentes que estão estudando, aproveitem, né, a educação formal para se capacitarem, tá bom? E se você não tiver oportunidade, também aproveite todas as oportunidades da sua vida para se capacitar, para Deus poder te usar mais ainda. Jesus é o Senhor, amém.